Olá, professor. É. Olá, professor Francisco. Tudo bem? Eu sou o Jefferson. Vou mostrar o meu projeto aqui de LG1 a 1 sobre o roda-roda. Eu já adianto que ele está incompleto. Não consegui fazer ele completo e ao decorrer do código eu vou mostrar o motivo. Me deparei com diversos erros. Tive bastante dificuldade para lidar com ponteiros, principalmente. Mas isso daqui eu vou discutir conforme eu explico aqui. Bom, então começando. Eu tenho as bibliotecas incluídas, normal. Eu tenho a atribuição de duas variáveis globais, as quais eu vou explicar ao decorrer da explicação do código em si. Eu tenho também algumas funções que eu declarei para utilizar na main. Essas funções eu vou explicar conforme eu for percorrendo a main, certo? Então, na main, aqui, eu tenho a declaração das variáveis que eu estou usando. E a primeira coisa que eu faço no código é randomizar a linha para eu conseguir pegar da palavras.dat. O que acontece aqui então? Eu estou usando essa função srand para o randomizador, toda vez que ele for executado, ele ser de fato um valor diferente. Esse valor diferente ele é pego a partir do tempo, do timestamp do computador. Essa linha, ela basicamente é um valor inteiro randômico, né, aleatório, sendo que ela é no máximo até a quantidade de linhas do arquivo palavras.dat, que aqui no caso é 5 linhas, né? 5 linhas. Então, certo. Depois disso, eu determino quantos jogadores existem na partida. Então aqui eu estou escrevendo para inserir uma quantidade de jogadores de 2 a 5 e estou lendo o input do usuário e salvando isso na variável número de jogadores. A propósito, a linha eu estou salvando na variável linha. Isso que será importante. Depois disso, eu defino a estrutura do que eu vou ler do arquivo palavras.dat. Então, eu estou criando uma struct chamada registro. Ela tem o char de pista, que é basicamente o valor. Ela vai receber basicamente a string pista aqui da palavra.dat. Ela também tem o inteiro quantidade, que vai receber a quantidade de palavras que tem na linha, certo? E as palavras, que é um array de 3 palavras, certo? Que cada linha não terá sempre 3 palavras. Essa aqui tem uma, por exemplo, essa aqui tem 2, mas isso daqui eu tratarei no código ainda, certo? Depois disso, eu defino as estruturas dos usuários. Dos usuários não, desculpa, dos jogadores. O que acontece aqui? Por algum motivo eu estava tendo um erro que eu não conseguia definir a struct dessa forma aqui. Eu tive que definir a dos jogadores dessa outra forma. Não sei porquê, funcionou. Confesso que eu não sei porquê mesmo, eu procurei e não entendi o porquê. Mas foi assim que funcionou. Então aqui basicamente eu estou definindo que o jogador ele tem um número. Então o jogador número 1, número 2. E ele tem um score, que é a quantidade em reais que ele tem. Aqui eu estou instanciando que a struct de jogadores é jogador e um array, então de n jogadores, né, que é definido aqui pelo input do usuário quando ele digita a quantidade de jogadores. Aqui eu basicamente tenho que definir, eu tenho que fazer esse for aqui para definir esses números e esse score dos jogadores, porque eles são padrão no começo, né? Então o número do jogador é 1 mais 1, i mais 1, desculpa, que é no caso 0 mais 1, no primeiro caso, que seria o jogador 1, jogador 2, jogador 3, e o score sempre começa em 0, certo? Depois eu abro o arquivo palavras.dat. Aqui eu já uso uma das funções que eu criei, que é o abrir arquivo palavras. Como parâmetro, eu passo esse linha lida, que é uma variável que eu estou definindo aqui, linha lida. E passo também a linha aleatória que foi gerada aqui no começo do código, que é um int, na verdade, né, um inteiro. Nesse abrir arquivo palavras, então aqui na função, o que acontece? Eu tenho file do arquivo, eu tenho um contador, que é uma variável auxiliar, eu abro o arquivo no modo de leitura, e aqui nesse while, o que acontece? Eu uso essa função aqui, fgets, para ler o arquivo e salvar em palavra, que eu estou passando ali aquele linha lida por parâmetro na função, né? E incremento o contador. Então o que acontece aqui?
quando esse fgets roda, ele lê a primeira linha do arquivo. Se eu rodo ele mais uma vez, ele lê a segunda linha do arquivo. Então, essa estrutura de while, ele basicamente lê as linhas, ele vai lendo as linhas, até que ele chegue na linha randomizada, né, pelo valor inteiro, que foi randomizado lá na função main. Quando ele chega lá, ele vai sobrescrevendo sempre essa palavra, né, por cada linha. Ele para naquela linha e depois ele fecha o arquivo e retorna. Então, essa palavra vai ficar salvo a linha que foi lida, a linha, no caso, que foi lida da linha randomizada. Então, nesse palavra que eu passei por parâmetro, no caso. Então, no caso, ele vai ficar salvo em linha lida, né? Em linha lida. Esse linha lida, ele vai ser a string da linha inteira. Então, ele vai salvar, por exemplo, a linha inteira. Isso daqui tudo. Só que eu tenho que definir isso em partes para eu salvar na minha estrutura de registro que eu criei lá em cima, no começo da principal, da main. Então, o que acontece? Eu estou usando esse string took. O que ele faz? Ele pega uma string e quebra a partir de um delimitador. No caso, eu estou quebrando a partir do espaço, justamente porque em palavras.dat eu usei espaço para separar as informações aqui, né? Então, esse delimitador é o espaço. E ele salva isso em token. Então, a primeira palavra que vai ser capturada vai ser justamente a pista, né? Que é a primeira palavra aqui de toda a linha. Então, essa pista, eu estou salvando esse token, que é a pista, eu estou salvando no registro.pista, que é o token. Depois disso daqui, que é a mesma estrutura, só que eu passo nulo, o que isso daqui faz? Ele basicamente passa para a próxima palavra. Então, a próxima palavra, na verdade, é a quantidade. Sendo a quantidade, eu salvo isso no registro.quantidade. Eu estou convertendo aqui para inteiro, né? Porque ele lê como string. E depois eu passo para a próxima palavra. No caso daqui para frente, as próximas palavras já são as palavras em si que o jogador tem que digitar, né? Tem que adivinhar. Então, isso varia entre 3 palavras e uma palavra. Então, eu tenho que fazer esse for aqui, dependendo da quantidade de palavras, que eu já li anteriormente aqui em cima. Então, para a quantidade de palavras, eu vou iterar sobre essa... Não sei se iterar certo, mas eu vou fazer esse for aqui. E vou copiar o token, que é a palavra, para o registro palavra no array na posição i. Né? Então, 0, 1 ou 2. No caso, dependendo de qual é a linha. E aqui eu vou passar para a próxima palavra. Sempre passando para a próxima palavra. E aqui eu vou pegar todas as palavras que eu tenho disponível na linha. Então, ok, depois de ter feito tudo certinho, o registro, agora eu posso sortear a palavra. Então, o que acontece? Eu estou definindo essa variável palavra aleatória, que ela é um inteiro. Ela recebe um número aleatório, um inteiro aleatório, sendo que esse inteiro aleatório é no máximo até a quantidade de palavras. Certo? Então, no caso aqui, por exemplo, se ele pegar essa linha aqui, só vai ter um número possível para ele assumir, que é o 1. Que é o 0, no caso, perdão. Que é o 0. No caso, se for essa daqui, ele pode assumir 0, 1 ou 2, né? Então, essa primeira linha serve para isso. Depois, eu estou salvando em palavra sorteada. Essa palavra sorteada... Deixa eu subir aqui. Aqui, ó, essa palavra sorteada, que eu estou definindo aqui no começo. Então, depois eu estou salvando em palavra sorteada a palavra que foi da posição da palavra aleatória, que é um inteiro. Então, aqui eu estou basicamente pegando uma palavra aleatória do meu registro, que já foi tudo salvo aqui. E depois eu escondo essa palavra, justamente porque o jogador não pode ver qual que é a palavra. Então, essa função aqui esconde palavra, o que ela faz, basicamente? Eu tenho uma variável auxiliar e um for. Esse for ele vai depender do tamanho da palavra sorteada. E para cada palavra, mas para cada iteração do for, eu estou concatenando nessa variável aqui, palavra escondida, esse hífen aqui, para determinar uma letra. Né? Essa palavra escondida, ela é uma das variáveis globais que eu comentei lá no início. Aqui, ela é uma das variáveis globais. Ela já tem esse valor por parâmetro. Esse primeiro hífen, né, que é a primeira letra da palavra. Por isso, nesse esconde palavra, esse i ele não começa em 0, ele começa em 1. Justamente porque se ele começasse em 0, a palavra escondida ela teria uma letra a mais do que a palavra sorteada. E isso não pode acontecer. Certo. Então, depois de esconder a palavra na variável global,
eu mostro o jogo e os jogadores. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma função para mostrar o jogo. Por parâmetro eu passo a pista, que eu tenho que mostrar na tela, né? E a palavra sorteada. A palavra sorteada eu só passo aqui porque eu tenho que saber o tamanho da palavra sorteada, que eu estou imprimindo lá no mostrar jogo. Então aqui no mostrar jogo, eu tenho duas variáveis auxiliares. Eu printo aqui. A palavra associada a palavra está associada com e a pista, que eu estou passando por parâmetro. Depois, eu printo a palavra escondida, que é aquele monte de hífen que vai ficar. Que ele vai ter, no caso, a mesma quantidade de letras do que a palavra sorteada. E a palavra sorteada eu só estou passando aqui para no final eu imprimir isso daqui. A palavra tem tantas letras. Se tantas aqui seria a quantidade de letras que tem a palavra sorteada. Basicamente isso que faz eu mostrar o jogo. Então voltando aqui, eu mostro o jogo e agora eu tenho que mostrar os jogadores. Como os jogadores são um array, eu tenho que mostrar eles em um for, dependendo do número de jogadores. Para isso eu chamo essa função mostrar jogadores, passando como parâmetro os dois parâmetros do registro de jogadores, que é o número do jogador e o score do jogador. E o score do jogador. Então, em mostrar jogadores, que eu estou passando como parâmetro o número e o score, e eu estou imprimindo aqui. Jogador 2 pontos, então jogador 1, por exemplo, ou jogador 2, dependendo do número aqui. Tem esse separador aqui. E coloco o score dele aqui em reais, tudo bonitinho, formatado em duas casas float, passando o score. Certo, então mostrei o jogo e os jogadores agora. Agora sim vem a rodada das escolhas da letra. Certo, e que foi essa parte aqui que deu problema, né? Mas vamos lá. Aqui eu tenho algumas variáveis auxiliares. E aqui eu tenho um for. Por que eu tenho um for aqui? Justamente porque eu tenho que fazer esse número de rodadas, eu tenho que fazer, repetir essas rodadas, dependendo do número de jogadores. Então se tiver dois jogadores, eu vou fazer esse procedimento 2 vezes. Se tiver 5, eu tenho que fazer 5 vezes. Certo. Então, Então, dentro desse for aqui, eu vou estar definindo igual eu defini lá em cima a linha para o palavras.dat, agora eu tenho que definir a linha para o prêmios.dat, que é basicamente o inteiro, de no máximo até 11. Vai de 0 a 11 no caso, né? Se eu olhar no prêmios.dat, vai de 1 a 12, né? Então, o número de linhas. Então, eu estou definindo esse inteiro. E aqui eu estou pegando o valor do prêmio. O valor do prêmio eu pego como retorno dessa função aqui. Abrir arquivo prêmios, passando a linha do prêmio que eu estou pegando. Então, se eu vou nessa função aqui, para definir, eu estou definindo o arquivo, definindo uma variável auxiliar, outra variável auxiliar aqui. E estou, no caso, lendo em arquivo prêmios, estou abrindo o prêmios.dat em modo de leitura. E aqui é o mesmo esquema, é a mesma estrutura da leitura do palavras.dat. Tanto é que está até aqui em cima. Ó. É a mesma estrutura porque eu tenho que caminhar com o fgets até eu chegar na linha que foi aleatorizada. E salvo isso em string prêmio. Salvo a linha inteira em string prêmio. Como ele salva em string, eu tenho que retornar depois, convertendo para float, esse string prêmio. Então eu retorno como float já. Então lá embaixo, eu retorno como float para a variável valor prêmio. Depois eu tenho que imprimir a rodada em si. Como é que funciona para imprimir a rodada? Eu passo o número do jogador que eu estou imprimindo a rodada e passo o valor do prêmio que ele foi premiado, né, pela letra, que ele vai ser premiado caso ele acerte a letra. Então aqui no caso, por exemplo, como o i começa em 0, eu tenho que fazer i mais 1 para o primeiro jogador ser, a primeira rodada ser do jogador 1, não do jogador 0, né. Estou aqui na função rodada, o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo aqui um delimitador para ficar mais organizado, estou escrevendo roda-roda. E estou deixando um delay de 2 segundos. Aproveitando aqui, esse delay é uma outra função. Essa função aqui, o que essa função faz basicamente? Ela recebe um inteiro em segundos. Eu pego esses segundos, converto em milissegundos. Uso essa biblioteca aqui, esse time.h, para fazer esse clock _t, que ele seta
Ele define o clock, basicamente. E eu estou travando o código dentro desse while aqui pela quantidade de milissegundos que eu determinei aqui. Então, basicamente, ele vai esperar. O código vai esperar um pouco para o usuário ter tempo de ler tudo, né? Então, voltando lá pro rodada, né? Opa, a gente estava. Rodada. Então, roda e print o delay, certo? E aqui eu tenho algumas condicionais. Caso o prêmio seja 0, então o jogador perde a vez, ele passa a rodada. Tem um delay aqui pro jogador ler o que aconteceu. Caso o prêmio seja 1, ele perde tudo e passa a vez também. Tem um delay. Caso não seja nenhum dos dois, ele imprime. O jogador tal, né? Aqui também ele está imprimindo, né? Insira uma letra por e o valor do prêmio que eu estou passando aqui. Certo? No entanto, eu ainda tenho que fazer as operações do que acontece caso de fato o valor do prêmio seja 0 e caso ele seja 1, né? Porque lá em cima eu só imprimi o que acontece, mas eu não fiz acontecer de fato. Então aqui eu ainda tenho que checar, caso o valor seja 0, eu faço nada, na verdade, só imprimo. Aqui eu estou imprimindo o valor do prêmio mais por garantir que ele está fazendo isso com o prêmio sendo 0, né? Mais por um controle mesmo, mas isso aqui pode ser retirado daqui sem nenhum prejuízo. E aí ele vai pular toda essa outra condição aqui, vai pular direto para cá. Então ele não vai realizar nada disso, caso for 0, porque ele passa a vez, justamente. Caso seja 1, além de ele passar a vez, então além de ele não executar nada disso, ele ainda zera o score do jogador. Então aqui que eu estou efetuando a ação de fato. Caso não seja nem 0 nem 1, ele entra nesse else aqui. Foi aqui que começou o problema. Então aqui eu leio a letra do usuário, que o usuário está passando para mim. Certo, essa letra eu estou armazenando na variável letra. E aqui eu estou armazenando em acertos letra um número inteiro da quantidade de acertos que o usuário teve na letra. Então, por exemplo, se ele digitou a letra A e na palavra existia 3 letras A, ele vai ter 3 acertos. Então vai ser um inteiro aqui que ele vai guardar. Esse inteiro vai ser basicamente o retorno dessa função aqui. Compara a letra, passando como parâmetro a letra que o usuário digitou e a palavra sorteada. Eu preciso da palavra sorteada justamente para comparar entre a letra e a letra da palavra sorteada da posição. E foi essa função aqui que quebrou o código e eu não consegui sair daqui. Então vamos lá, compara a letra. Esse compara a letra, eu tenho aqui algumas variáveis auxiliares também. Até aqui, né? E ele entra nesse for. Esse for ele vai depender do tamanho da palavra, né? Por isso que eu tive que passar a palavra aqui como parâmetro. Da palavra sorteada, desculpa. Depois disso, uma dessas variáveis auxiliares aqui, no caso a letra auxiliar, ela recebe a letra da palavra sorteada. E essa outra letra auxiliar, palavra escondida, esse PE aqui, ele recebe a letra da palavra escondida, que é aquela variável global que a gente definiu, que por enquanto ela é inteira de hífens, né? Depois disso eu tenho que comparar. Então caso string compare a letra escolhida seja igual à letra auxiliar, então no caso a letra que o jogador digitou seja igual a letra da palavra sorteada, eu tenho que incrementar o acerto dele, porque eu estou retornando um inteiro, lembrando. E eu concateno, aqui eu vou explicar daqui a pouco por que eu estou fazendo isso daqui. Eu concateno nessa palavra escondida auxiliar aqui, a letra escolhida. E essa palavra auxiliar ela tem o mesmo esquema dessa daqui, só que ela começa com essa setinha aqui para apontar que isso daqui na verdade não é uma letra, isso daqui é só um indicador de onde começa a palavra. Certo? Caso ele não acerte a letra, então ele basicamente só iria preencher o espaço, né, do array, a letra, o caractere, com o hífen, igual eu faço na hora de esconder a palavra, né, de preencher sempre com hífen. No entanto, se eu só preenchesse com hífen, ia causar um problema. Na primeira rodada, no primeiro jogador, ia acontecer tudo tranquilo, tudo certo, porque ele salvaria as letras. Então, por exemplo, ele jogou a letra A e ele acertou 2 letras A. Então ele salvaria a string com 2 letras A. No entanto, na rodada do segundo jogador, caso ele digitasse a letra B, por exemplo,
a letra B ela não existe junto da letra A. Então ele cairia nesse caso aqui. E o que aconteceria é que ele apagaria as letras A que o jogador 1 tinha colocado. Então isso daqui causaria um erro no código, né? Isso daí causaria um erro no código. Para isso não acontecer, eu tenho que garantir que a letra auxiliar do palavra escondida ela é de fato um tracejado, um hífen. Porque se ela não fosse, se ela já for uma letra preenchida, eu não posso sobrescrever essa letra com esse hífen. Aqui eu sei que eu não estou sobrescrevendo, mas qual que era a ideia aqui? A ideia era eu fazer uma palavra escondida, eu manipular essa variável auxiliar de uma forma que ela seja igual à variável global desse palavra escondida, com a única diferença que aqui no começo teria uma setinha para indicar o começo da palavra. E depois de que eu fizer isso, o que eu faria? Eu daria um string copy e salvaria essa palavra escondida auxiliar, que eu estou manipulando aqui, na palavra escondida. Então basicamente eu transformaria o valor dessa variável global aqui de acordo com esse código aqui. Justamente para eu conseguir imprimir as letras do usuário. Essa era a ideia. No entanto, nem essa parte ela não roda. Daqui a pouco eu vou executar o projeto para o senhor ver. E eu retorno, então, os acertos, que é um inteiro. Certo. Então, quase acabando. Retornando os acertos, eu tenho que calcular agora o valor ganho que o usuário... Estou implicando com o usuário. Que o jogador, de fato, ganhou. Isso daqui é fácil, né? É só eu pegar o valor do prêmio, que foi sorteado, e multiplicar pela quantidade de acertos que ele teve. Aqui eu tenho que converter para float, justamente porque é float vezes float, isso daqui. E vai retornar um float. Depois disso, depois de calcular o valor dele, eu tenho que atribuir esse valor para o usuário que acertou, né? Tranquilo. Depois disso, eu estou limpando a tela do console e estou mostrando o jogo aos jogadores de novo. Depois de mostrar o jogo aos jogadores de novo, ele vai para o segundo jogador e executa esse código aqui até tiver passado todos os jogadores. Certo? Então esse foi o código. Agora eu vou executar o código para o senhor ver o erro, né? Então, o primeiro problema mais grave, assim, o que mais me dificultou foi que eu compilo o código, estou compilando aqui, e ele não mostra nenhum erro aqui. No entanto, quando eu executo, normal, ele pede a quantidade de jogadores, vou colocar aqui 4, por exemplo. Ele coloca aqui, a palavra está associada com réptil, e mostra a palavra aqui. A palavra tem 8 letras. No caso, eu sei que a linha réptil, ela só tem uma palavra, jararaca, então é 8 letras mesmo, tá certo. Certo. Mostra os 4 jogadores. Ok. Roda, roda. Jogador 1 insira uma letra por 900. Ok. Então eu vou inserir, por exemplo, A. Quando eu aperto Enter, ele encerra o código. Então, ao invés de ele... Opa, perdão. Aqui. Ao invés de ele executar todo esse processo aqui, voltar, executar o CLS para limpar o console e reexecutar de novo o for, ele simplesmente acaba. Né? Então eu travei nessa parte, não entendi o que está errado, o compilador também não indicou nada, então fiquei completamente perdido, digamos assim. Depois de executar vários prints, né, eu saí colocando print em todo lugar do código para saber onde é que era o erro. O erro está aqui, né? Não compara a letra. Não sei onde exatamente está aqui, eu sei que está dentro dessa função. Tanto é porque se eu coloco print aqui no começo, ele printa, mas se eu coloco print aqui no final, ele não printa. Então ele quer dizer que ele não passa dessa função. Não consegui resolver isso, pra ser bem sincero. Tentei bastante, procurei, não consegui. Então, ao invés de tentar procurar um código pronto na internet, decidi deixar assim mesmo, porque foi de fato uma dificuldade que eu tive e bom, foi isso, foi o meu máximo aqui no caso. Então eu vou executar de novo. O senhor vê que está de fato aleatório, né? Então, executando de novo, vou agora com 2 jogadores. Agora saiu o automóvel. Então, antes tinha saído réptil, agora saiu o automóvel. Quantas letras tem? 9 letras, então acho que é escapamento, né? A maior aqui. Agora saiu um R$300 aqui. Então, antes tinha saído 900, né? Então, aqui 900, agora saiu 300, que está 300 aqui. Então, não está de fato sendo aleatório. Mas é aquele problema, eu coloco a letra, dou Enter e ele termina o código. E eu não consegui resolver esse problema, professor. Bom, obrigado pela atenção, basicamente foi isso.
Sei que o projeto está incompleto, mas espero que tenha valido o esforço, né? Sim, tentei o máximo. Acho que agregou bastante. Né? Escrevi bastante código, então acho que eu aprendi bastante com isso daqui. Então é isso aí, obrigado, professor. Até mais.